Boa tarde, turma. Boa tarde, professor. Vim aqui, né, para fazer o vídeo que foi pedido, né, para a cadeira. E o meu tema vai ser sobre o negacionismo, né? Sobre um dos tópicos lá que foi referido na emenda lá que o professor mandou, né? Então, pessoal, eu vou falar do negacionismo, mais precisamente do negacionismo histórico, né? E o negacionismo histórico, ele é bem complexo, assim, em relação às suas origens e tal, né? Mas uma das origens que o pessoal dá, né? É em relação a da França, na França, no pós-Segunda Guerra Mundial. Que os colaboradores do regime nazista, né? Se viram, como se diz, depois que caiu, né? O regime colaboracionista dos nazistas na França, eles eram vistos como... O pessoal que colaborou com o regime nazista era visto como traidores, né? E esse pessoal foi que deu início a esse movimento de tentar negar o Holocausto, né? Mas também teve outros negacionismos que aconteceram históricos e tal, como é o caso do negacionismo armênio na Turquia, que foi o Império Otomano, né, que perpetuou esse genocídio. E até hoje o Império Otomano nega, ou Império Otomano não, desculpa, o governo turco nega esse caso aí de genocídio, né, que aconteceu dos armênios. Como a gente pode ver, eles usam o negacionismo como uma arma de manipulação das massas, né? Eles tentam validar discursos, tentam validar ideias que, na maioria das vezes, não correspondem com a verdade, né? Elas só corroboram a visão ideológica daquelas pessoas que estão perpetuando aquelas ideias. E vai além, né? Eu vou ficar aqui só no negacionismo histórico, né? Mas vai além. O negacionismo invade outros campos, como é o caso do negacionismo científico, né? Na época da pandemia, né? Eu acho que todo mundo se lembra ainda, né? Que tinha a galera anti-vacina e tal. E até hoje, né? Ainda tem. O caso lá do Trump, ele disse que ia... Eu ouvi uma notícia ele dizendo que ia suspender a vacinação infantil, né? O responsável vai ser aquele Robert Kennedy Jr., sei lá o nome do cara. Um cara maluco, negacionista, científico, maluco. E, tipo, não ficou só na pandemia, né? Esse discurso, como a gente pode ver, esse discurso se perpetuou, vem se perpetuando e tal. Graças a Deus que aqui, né, o presidente mudou. Porque senão a gente ia estar ainda seguindo uma cartilha que os Estados Unidos mandasse, né? No campo científico, né, tem essa aí da antivacina que eu disse, tem outros até mais absurdos, como é o caso da Terra plana. Apesar de não parecer, né, uma coisa que tá, porra, Terra plana, né, e tal, uma coisa absurda, mas tem muita força, eu tô em alguns grupos, estudo isso, e é surpreendente o nível que o pessoal chegou. Você fica, tipo, ciência básica, a Terra ser plana, pelo amor de Deus. Mas o que junta essas duas correntes, o que une, né, o que se pode dizer assim, que une tanto o campo histórico quanto o científico, né, do negacionismo, essa rejeição dos métodos científicos e acadêmicos tradicionais, né? Tipo, eles pregam que a ciência ocidental está revestida de um certo marxismo cultural e tal, uma coisa bem ideológica, e eles vão valorizar só as experiências diretas. Eles vão ter total descrença na academia, na ciência. Aquele Olavo de Carvalho é um bom exemplo disso. Era, né? Morreu. Mas você pode ver ali nas ideias que ele tem a respeito de muita coisa. Tem até um tweet dele falando que não acreditava que a Terra era plana, mas que também tinha
um certo fundamento, né? Aí, tipo, meu irmão, ainda tem gente que leva um cara daquele a sério, né? É... Aí e o interessante do discurso negacionista é que ele raramente ele é abertamente extremista. Ele não vai dizer, vai chegar com ideia de ódio, não. Ele vai chegar suave, vai mostrar uma opinião contrária e vai dizer, ó, pessoal, talvez não tenha sido desse jeito, talvez foi. E vai se filtrando, se filtrando. Um bom exemplo disso, que a gente pode ver no dia a dia. Acho que todo mundo aqui tem contato com, pelo menos alguém que tem contato com aquele pessoal alguém que assiste aqueles vídeos do Brasil Paralelo, né? Tipo, aquilo ali é o exemplo perfeito de como os negacionistas não começam no extremismo, não. Eles utilizam da sutileza de ideias e se infiltrando na mentalidade, né, das massas. Pois é engraçado essa postura, né? Porque, tipo, levando em conta o ambiente que a gente vive hoje e tal, que é o pessoal tem ideia do que é racismo e tal, e você chegar falando, a escravidão, tentando diminuir a escravidão, como eles fazem, né, e tal, é tipo, pegaria mal, né? Só que aí eles vão fazer o quê? Vão tentar usar de argumentos contrários, vão tentar dizer que os escravos eram vendidos pelos próprios negros e tal, e no fundo, eles não estão tentando legitimar a escravidão, entendeu? Mas no fundo mesmo, o que eles querem é tentar amenizar aos poucos, para se fazendo aceitar essas ideias tortas. Porque pra mim isso é um absurdo o que esse pessoal do Brasil Paralelo faz aí. E o tanto de dinheiro que esse pessoal tem também. É de se pensar de onde é que. A gente sabe, né, de onde é que tá vindo esse dinheiro. Mas é de se pensar quais são também as intenções, a gente sabe, né? Acho que o jogo tá dado mesmo, se a gente for ver. Ave Maria. Aí tem também essa questão do enfraquecimento do papel do historiador profissional, né? Pela maioria dessa galera negacionista e tal, pelo Brasil Paralelo. Dá pra ver claramente que eles têm uma postura mesmo de hostilidade ao historiador profissional, chamam a gente de doutrinadores, né? Pelo amor de Deus, né? Doutrinar quem? Aí é interessante também, uma das outras estratégias, além dessa, né, de suavizar as ideias e tal, uma das outras estratégias é simular o rigor acadêmico. Eles tentam simular o rigor acadêmico através de artigos e tal, e livros e outras coisas que a gente faz, mas a gente faz de uma maneira diferente. O que eles fazem, eles só simulam, porque as fontes que eles usam são questionáveis, as interpretações são enviesadas, as interpretações que eles fazem, e na maioria das vezes os trabalhos deles não tem revisão por pares, né, que é uma coisa fundamental para o nosso trabalho, é a revisão por pares. E infelizmente com essa tática não esqueci a palavra, simular, né, de simular como se fosse um artigo acadêmico, como se fosse uma coisa, realmente um estudo, né? Eles conseguem enganar muitas pessoas, infelizmente, né? É uma realidade, tal. Muita gente se vê nessa posição de ser manipulado e não é nem por falta de acesso à informação, não, na maioria das vezes, né? Aí eu vou falar também um pouco no meu perfil do meu artigo, vou falar um pouco sobre o Holocausto, né, que foi uma das maiores tragédias que aconteceram no século XX, né, talvez a maior. E hoje em dia tá cada vez mais normal na internet. Eu vejo grupos que nem é a direita articulada, é só gente que vê um videozinho e tal de um animezinho dançando. Porra, calma.
vê um vídeo de anime dançando e questiona 6 milhões, é muita gente pra morrer, 6 milhões, não sei o quê. Aí o pessoal repercute essa idiotice como se fosse uma verdade inquestionável e tal, só porque tá todo mundo falando. Mas tá aumentando o número de negacionistas do Holocausto, e isso é um pouco assustador pra mim. E o que esses negacionistas do Holocausto queriam, logo no começo, em 48 já foi lançado um livro questionando. Logo depois da Segunda Guerra Mundial foi lançado um livro questionando se o Holocausto aconteceu realmente. E o que é que qual a intenção desse pessoal que questiona o Holocausto? A intenção é bem clara, eles querem revitalizar um movimento fascista de extrema direita. É uma tentativa de trazer de volta, né? E em alguns países eles estão conseguindo. Então eles não estão só tentando, não, eles estão conseguindo. É interessante que eu estava lendo também a respeito disso, que no começo a comunidade judaica, eles queriam passar, logo depois que aconteceu, né, tal, toda aquela tragédia e tal, eles queriam passar a imagem de um povo combativo, um povo heróico. E nesse caso, para passar essa imagem, eles pegaram e elencaram como principal ato do Holocausto foi o levante do gueto de Varsóvia. Eles queriam passar a imagem desse povo heróico que lutou e tal, só que isso aí teve um problema, né? Porque foi quem participou, beleza, tal, mas se sentiu representado. Mas e os outros? A maioria que não participou ativamente da resistência, né? Essa galera foi silenciada para tentar passar essa imagem que os judeus queriam passar no começo, né? Eu achei isso aí interessante, essa questão aí. E isso aí só vai mudar mesmo, essa questão da perspectiva em relação ao Holocausto pelos próprios judeus, né? A visão dos próprios judeus depois do julgamento do Eichmann, lá, do Adolf Eichmann, lá do livro da Hannah. Aí ele vai falar as atrocidades, né, que ele cometeu e tal, e isso aí vai dar margem para as pessoas que sofreram poder colocar isso para fora, né, colocar essa memória traumática, né, porque tipo, já, se não tivesse tido essa questão aí de ter elencado o gueto de Varsóvia como principal e tal, e essa tentativa de passar uma ideia heróica, já seria difícil colocar essas memórias traumáticas para fora. Agora imagina aí, tentando passar uma imagem de um povo heróico e tal, e você lá só, você não lutou, você não fez nada, e aí você vai falar o quê? É complicado, né? Complicado. Foi aos poucos que foi mudando, né? Mas ainda bem que deu certo, né? Assim, deu certo. Botar as memórias pra fora, né? E o engraçado do negacionismo do Holocausto, que assim como o negacionismo histórico, assim como os outros negacionismos, né? Tanto o antivacina, como tem um caso lá do negacionismo da ditadura também, do nosso ex-presidente, né? Ave Maria, que dizia que era uma perseguição, a Comissão Nacional da Verdade era uma perseguição aos bichinhos, os coronéis, os generais, tava perseguindo os coitados, pelo amor de Deus. E tipo, várias esferas sociais também, negações do Holocausto, ele vai abranger desde o ex-presidente do Irã, aquele deixa eu ver, Ahmadinejad. Mas acho que esse nome todo mundo já escutou, né? Porque eu não conseguia falar. Ahmadinejad. Mas ele fala abertamente e tal, mas a intenção dele ali mais é porque é o Estado de Israel, né? E tal. Tem outros que tipo, cada grupo vai ter a sua questão para negar o Holocausto, mas tem a galera do Oriente Médio, né? Tem a extrema esquerda francesa, tem seus motivos diferentes do pessoal do Oriente Médio. Tem os judeus ultra-ortodoxos, que tem seus motivos diferentes também da esquerda francesa, do pessoal do Oriente Médio. Tem também os católicos lefebvrianos, que tem outros motivos, além desses outros 3 grupos, entendeu? E, tipo, é uma parada bem complexa, cada vai tentar puxar pro seu lado e tal, e tentar dizer que tá certo, né? E no final das contas,
Tá todo mundo errado. Como eu tava falando, um livro que saiu em 48, né? Foi o Terra Prometida, Nuremberg, ou Terra Prometida, o nome do livro. Do Maurice Bardechet. Só que esse livro não teve muita... Foi lá que teve as principais questões que ele colocou, né? Deixa eu ver aqui, peraí. As principais, a primeira, os campos de extermínio foram invenções dos aliados. Não houve um plano de extermínio em massa dos judeus. Os aliados, com seus bombardeios aéreos, foram os maiores responsáveis pelas mortes nos campos de concentração. O gás Zyklon B nunca foi usado para assassinar pessoas. Engraçado, tem uma história desse gás aqui do Zyklon B, que o cara lá, um negacionista, estava estudando, foi lá com um químico no campo de concentração para ver essa questão aí, se tinham usado esse gás. E o químico achava que não. Ele foi achando que não. Ele concordava com o negacionista. Ele foi enganado pelos falsos artigos que eu disse que imitavam os artigos que imitavam o rigor científico. E um químico foi lá sendo enganado. Só que ele chegou lá e o químico comprovou que sim, usaram, mataram gente com gás Zyklon B. E hoje em dia esse químico escreveu, ele brigou com o cara, né, com o negacionista. E hoje em dia esse cara é uma referência, o químico. É uma referência nos estudos sobre a morte lá do pessoal que morreu num campo de concentração com esse gás. Tipo, eles podem até enganar no começo, né? Mas é isso, a saída para o negacionismo é um senso crítico bem aguçado, pesquisa e mais pesquisa, e não ficar na superficialidade, né? Aí o quinto coisa lá do livro que eu estava dizendo, os próprios prisioneiros foram responsáveis pelas atrocidades no campo de concentração, porque o que é que acontecia aqui? Eles pegavam geralmente os judeus violentos, tá? A galera que tinha cometido algum crime, alguma coisa errada, e colocavam eles para ser os guardas. Aí eles usavam esse argumento de como eles... como é que pode, né? A galera usa argumento, pelo amor de Deus. E o último é que os testemunhos do sobrevivente não têm nenhuma validade devido ao ódio que eles sentiam dos alemães. Esse eu vou nem comentar. E só que não teve muita alcance esse primeiro livro, porque esse Maurício Bardechet que escreveu, ele era um militante fascista e tal. Aí só vai ter depois, um pouquinho depois, com Paul Rassinier. Paul Rassinier, ele é ligado à esquerda e foi um ex-prisioneiro dos campos de concentrações. Só que ele ficou em outros campos de concentração, né? Não ficou naquele não. E aí ele pegou e a galera viu que ele tinha um pouco mais de, como se diz, de autoridade, né, no assunto para falar, mano. O cara só fala besteira. Ele escreveu um livro, A Mentira de Ulisses, que remete a um complô judaico para conquistar o mundo, né? Nada de novo sobre o sol, sobre esse complô judaico para conquistar o mundo, né? Inclusive, um dos argumentos do Hitler, né, foi esse lado. Ele usou aquele documento falsificado lá, os protocolos do Sábio de Sião, né, que é um documento que falava que tinha uma conspiração mundial dos judeus para conquistar o mundo. Aí, é engraçado, é massa que tem um livro do Humberto Eco falando desse protocolo do Sábio de Sião. O livro, a gente acompanha a história de um falsário, né? Aí nesse livro o Humberto Eco mostra, tipo, ele mostra assim, tudo pode ser uma mentira, mas chapa. Vai pensando, não, que é fácil assim. Aí a gente acompanha a história de um falsário, o Simonini. Ele é o único personagem que não existiu realmente, mas todos os outros personagens existiram no livro. Aparece uma galera, aparece o Garibaldi, aparece o Freud, aparece o Alexandre Dumas, aparece uma galera aí que eu não tô lembrando agora não, mas aparece vários personagens históricos. O livro é massa, esse aqui, O Cemitério de Praga. Está ao contrário, né? Mas, pois é, nesse livro ele
A gente acompanha a história desse Simoninho falsário, né? Que ele vai. No meio do livro, um cara entra em contato com ele para ele falsificar e produzir o protocolo do sábio de Sião. Tipo, no narrativo, né? No romance, foi ele que criou. Ninguém sabe quem foi que criou na vida real, né? Mas nesse romance foi esse cara que criou. E esse cara é um maluco, um sociopata e tal. E é massa porque o Humberto Eco também, ele, uma maneira de humanizar o personagem, ele é um gourmet. Aí ele faz a comida dele lá de um jeito e tal. Sempre aí dá os mínimos detalhes de como ele tá fazendo a comida. Só que o cara é um sociopata. O cara mata a gente assim, brincando. E esconde corpo e tal. Só que na hora que ele tá fazendo a comida, ele é humanizado. Tal, fazendo... É massa, Humberto Eco. Eu dou valor. É. Pronto, pessoal. Acho que era só isso mesmo que eu tinha pra falar, viu? Foi um prazer aí tá falando um pouco aqui da minha pesquisa. Tal. Realmente é uma coisa que eu gosto muito. Falar sobre negacionismo, principalmente do Holocausto, né? Eu tenho minha família, por parte de pai, é de judeus marranos e tal, que foram... Não é o pessoal que foi pro Holocausto não, né? Mas a galera foi convertida aqui quando veio lá lá de Portugal pra cá, né? Foi convertida à força e tal, e a gente foi perdendo a maioria do... Hoje em dia todo mundo é católico. Eu nem sabia dessa parte da minha família, de uma irmã da minha avó que me contou e tal, que ela... Inclusive esse livro aqui é dela, ela deixou pra mim. Ela morreu já. Esse livro é dela. Tem várias anotações dela aqui, de uma pessoa morta. Tem uma anotação que eu abri aqui, aí tinha assim, um cara falando pros personagens principais, o Simonini, né? Aí, Simonini, eu sou aqueles que permanecem mesmo depois que os governos caem. Aí ele escreveu assim do lado, ó, o PMDB aí, gente. É, pronto. Pronto, só isso mesmo, galera. Massa. Prazer aí, satisfação, viu? Feliz Natal, feliz Ano Novo, pessoal. Pra todo mundo aí, boas festas.